Oi, Aníbal, Paola. Eu convidei vocês para conversarem comigo, para a gente falar um pouco sobre as adaptações necessárias dentro dessa situação que a gente está vivendo. Então, como ser produtivo em home office, como organizar melhor a rotina, seja para quem está trabalhando ou mesmo para quem está estudando de casa, online. E o objetivo, gente, é levar, por meio desses relatos que eu estou colhendo, ações, ideias, práticas que possam ser aplicadas por outras pessoas, que possam ajudar outras pessoas, tá bom? Eu queria que vocês começassem, então, se apresentando, né, falando um pouco sobre quem vocês são, o que vocês fazem. Pode começar você. Tá bom. Pessoal, bom dia. Meu nome é Paola, eu sou professora de ciência, sou professora de biologia e também sou professora de inglês. Eu estou atuando já nessa área de educação, né, de ensino, já faz mais de 13 anos. Atuo numa escola e também sou professora particular. Né, atuo presencialmente, né, agora nesse momento que a gente está vivendo, eu estou atendendo, né, os alunos online, então essa é a minha área de atuação, a área da educação. Pode falar. Bom dia, Samuel, obrigado pelo convite, primeiramente, né, é uma honra estar aqui, um prazer poder compartilhar esse tipo de conhecimento com todos. Bom, eu sou Aníbal, sou engenheiro de formação, sou gestor numa empresa, gestor de TI, numa multinacional alemã, e sou empresário também, tenho uma empresa chamada Amplia, e que lá eu exerço a minha função como especialista em produtividade e gestão do tempo, tá? Onde eu dou palestras, faço várias lives por redes sociais e treinamentos também. Eu posso começar já com a sua pergunta, como ser mais produtivo? Isso. Inclusive foi na sua rede social, né, no seu Instagram, que eu vi você falando sobre produtividade e eu queria então que você trouxesse, você traz, né, no seu vídeo, você destaca 11 passos, né, de como ser produtivo em home office. Eu queria que você destacasse os principais para a gente, seja pensando em quem está trabalhando e quem está estudando também. Independente da função, da área e para todo mundo. Eu acho que, resumindo, Samuel, são 11 passos que eu vejo como passos cruciais, mas se eu tentar resumir em 3, eu diria o seguinte: home office, primeiro, home office tem que ser tratado com o olhar correto, tá? Do ser humano, o ser humano tentar relaxar durante o home office, achar que eu estou em casa, eu posso fazer o que eu quero. Né? Então, a primeira coisa é cuidar da saúde. Cuidar da saúde implica em quê? Cuidar da ergonomia. Trabalho não deve ser feito deitado na cama, não deve ser feito deitado no sofá, sentado no chão. Para você trabalhar, para você entrar em foco e ser produtivo, você precisa de um ambiente propício para aquilo. Então, esse é o primeiro passo. Busque um ambiente propício e que tenha uma ergonomia para cuidar do seu corpo. Uma cadeira, um apoio do braço. Samuel, eu não tenho. Faz com o que você tem, mas evita uma postura, uma posição muito prejudicial. Tá? Não fique deitado, tenha iluminação, não fica no escuro, esse tipo de coisa. Tá? Então, o primeiro passo é preparar o ambiente. Desculpa, acho que é importante você se sentir confortável, né? Essa questão da ergonomia, da postura, né? Exatamente. O segundo passo é você cumprir o seu horário, né? Acordando no horário que você tem que trabalhar e se dedicar da forma como você vai para o seu trabalho. Ou seja, não trabalhe de pijama, tá? Não trabalhe de pijama. Busca colocar a sua roupa de trabalho. Aníbal, eu trabalho de terno e gravata. Não precisa. Mas também não trabalhe de pijama, porque o seu cérebro interpreta aquilo como um momento de relaxamento se você estiver de pijama. E se você tem que ser produtivo no seu trabalho, nos estudos, né, você precisa mostrar para o seu corpo, o seu cérebro precisa entender que aquele momento é o momento para ser produtivo, tanto no trabalho quanto nos estudos. Tá? Cumpra o horário. Se é 8 horas da manhã que você tem que trabalhar ou começar a estudar, esteja antes, tome um café, seja pontual e se prepare. Coloque uma roupa para você entrar no seu ambiente de produtividade. Eu acho que a disciplina, né? A disciplina é muito importante a gente manter nesse momento, né? Não é porque você está em casa que você está de férias, né? Não é isso, você tá num ambiente, lógico, mais acolhedor, que é o seu canto, o seu lugar,
mas não necessariamente fazendo coisas de relaxamento, né? Você está trabalhando, você está estudando, então tornar esse ambiente favorável para que você consiga se desenvolver e ser produtivo, né? É isso aí. E o terceiro passo, Samuel, que eu quero passar para todo mundo, é você fazer acordos, tá? É importante você ter acordo dentro da sua casa, você falar assim, por exemplo, eu e a Paola, eu falo assim, Paola, agora é o momento que eu tenho que estar hiper focado, que eu tenho que fazer uma coisa que eu não posso ser interrompido, eu preciso que o ambiente esteja preparado para isso. E mesma coisa quando chegar a hora dela. Quando ela estiver dando aula, eu preciso preparar o ambiente para que ela consiga ser produtiva, tá? Samuel, nosso filho... Isso é um trabalho home office, né? Isso é trabalho home office. Isso é trabalho home office na prática acontecendo. Vocês têm um bebê, né? De qual idade? 2 anos e meio. Ele tem 2 anos e meio e ele é super bonzinho, só que chega num determinado momento que ele demanda, né? Tá cansado de ficar em casa. Não entende muito a situação, se bem que ele tá indo super bem, assim, mas tem hora que, assim, é a hora que ele quer, né? Não dá para falar, ó, espera só um pouquinho aqui, porque com criança, né, nessa idade é complicado, mas a gente tá conseguindo Essa até aqui é a vida real. bem. Isso aqui Sim. E a gente se divide muito, né, para a gente conseguir dar atenção para ele, produzir, trabalhar. Então, o que ele estava falando, enquanto ele está super focado, não pode ser interrompido, uma reunião, alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa no computador, mas eu estou ali, sob aviso. Agora, quando eu estou dando aula online, que eu não posso ser interrompida, a gente troca. Então, é difícil a gente falar assim, a gente trabalha por turnos, você de manhã e eu à tarde. A gente não faz assim, né? A gente vai por períodos. Olha, o que você tem no dia amanhã de importante? Então tá bom. Então, nesse horário eu fico mais sob aviso, né? Por conta dele, por as outras coisas também. E quando eu tô dando aula, a gente troca. Então, a nossa agenda, ela é muito... o que você vai fazer amanhã? Então, deixa eu organizar, já que os meus horários são mais flexíveis. Eu consigo colocar os meus alunos nesses horários que ele tá, assim, trabalhando, porém não precisa estar 100% ali no foco dele. Sim. E Paula, como que foi para você? Você, enquanto professora, né? Como que é a rotina mesmo? Tem aplicação de prova? Enfim, o que mudou na sua rotina? Como que você se adaptou, né? Qual foi a solução que você encontrou, enfim? Olha só, eu sempre trabalhei com aula presencial e também online, né? Então, isso já estava na minha realidade desde muito tempo, né? Inclusive, quando a gente morou fora, eu continuei dando essas aulas, né? Essa mentoria, tutoria, que eu costumo falar, online. Então, isso já estava na minha rotina, né? Desde muito antes disso acontecer. E agora intensificou. O que mudou para mim, né, nesse momento especificamente, é que a gente começou, além das aulas online, a gente começou a gravar vídeos, né? Então, eu tive que ir atrás de programas de gravação, de programas para editar, porque, assim, a preparação da aula é uma coisa da rotina de professor mesmo. Então, a gente prepara a aula independente se você vai dar presencial ou se você dá online. Então, isso não mudou. O que aumentou um pouco a demanda realmente foi essa coisa do gravar, né? Então, a gente preparava a aula e gravar e editar. Então, isso gerou um pouco de demanda, porque era uma situação nova, né, pra gente. Então, assim, eu tenho a facilidade de ter o meu marido, né, aqui, que me ajuda bastante. Eu tenho a facilidade de procurar e achar as coisas na internet que me ajudam, né, a construir isso. Mas teve muita gente que sentiu dificuldade. Então, assim, o tempo da preparação para uma única aula demorou muito, né? Então, o que mudou, o que eu sinto foi isso. Agora, em questões de prova, ainda a gente está avaliando a melhor ferramenta para fazer isso, né? Então, não tem como ser como era antes, né? Agora a gente vai fazer tudo online, mas a gente está estudando ainda como é que vai ser a melhor ferramenta para usar nesse processo. Bom, a gente já está em quarentena há um bom tempo, acho que eu estou há um mês. Tem gente que já está até há mais tempo, né? Qual foi a maior dificuldade identificada por vocês? Soluções já encontradas e também aprendizados já, né? Tirados desse momento que a gente está vivendo. Uhum. O que você acha que foi a parte mais difícil? A parte mais difícil eu acho que no começo, Samuel, é quebrar alguns paradigmas que nós temos. Eu lembro,
eu sou gestor de TI responsável por Américas dentro da Robert Bosch, né, de uma empresa alemã. E eu falo muito com alemães, americanos, e a minha chefe direta, minha diretora, fica em Chicago, nos Estados Unidos. Então, eu cheguei em casa fazendo home office, estava falando com ela no meio de uma reunião extremamente importante, com várias pessoas, falando idioma que não é o nosso idioma mãe, e o ambiente de casa, né? Barulho, a vida não pode parar. Né? Esse é o lance, né? Igual agora, eu estou aqui, nosso filho está aqui, ó. Então, ele não para, a gente não consegue, né? Não é nem saudável para a criança, né? Então, quebrar alguns paradigmas que no começo, quando a gente vem fazer home office, são 2 paradigmas. O primeiro é esse, a gente acha que a gente está sendo inconveniente, mas os 2 lados, no caso da minha reunião, os 2 lados têm que entender que eu não estou na empresa, não estou no ambiente de trabalho, eu estou fazendo home office, trabalho de casa. Então... Segundo paradigma, que muitas pessoas têm de forma inconsciente, cara. As pessoas têm um pouco de receio de fazer home office. Elas acham que eu tenho que ficar mandando mensagem para toda hora pro meu gestor, né? O meu time mesmo, os meus colaboradores, os meus funcionários, eles ficavam mandando no começo mensagem o tempo inteiro. Eu falava assim para ele, galera, pessoal, não precisa ficar mandando. Eu sei que está todo mundo de home office e eu sei, é ilusão minha achar que você vai estar 100% do tempo sentado na cadeira com o computador na sua frente. Até porque é importante, uma coisa que você destaca, a questão das pausas, né? Mas realmente essa dinâmica de trabalho a gente está aprendendo, né? Então tem gente que assim, ela já fica paranoica porque ela precisa ir no banheiro e será que alguém vai me chamar no Skype? A pessoa vai me ver ausente, né? Não precisa, cara. Isso daí é paranoia mesmo, né? A gente tem que ficar mais leve. É casa, a gente está em casa. Agora, tá vendo? Isso aí. Agora o importante é resultado. Tem que trazer resultado. Filho, só um minutinho, por favor. Tem que trazer resultado, Samuel. É aquele lance, cara. Home office é uma grande prova de que um profissional ou um estudante focado, dedicado, não é quantidade de horas, e sim quantidade de resultados que você traz. É a qualidade dessa hora, né? É a qualidade dessa hora. Você sabe que, para mim, a realidade, assim, lógico, os alunos, eles estão muito acostumados com a presença do professor, mas eu tenho alunos que estão rendendo muito mais online do que presencial, né? Então, eu falo em relação às aulas particulares, né? Então, quando eu estou presencial, eu acabo pegando na mão ali, ó, é assim que faz, assim. Agora, quando você está online, você está do outro lado da tela, então, assim, um resumo que, de repente, eu acabo fazendo um esquema para ele vai fazer com a minha explicação. Então, ele fazendo esse resumo na minha explicação, ele já está aprendendo. Ele não está só visualizando ou só escutando, ele está executando. Então, eu estou tendo muito resultado com alunos dessa forma que, né, depois, quando tudo isso passar, eu vou até sugerir para a gente continuar assim, né? Lógico que o presencial é muito importante, mas eu estou vendo resultados diferentes também, assim, para algum... porque é muito perfil, né? Cada aluno tem um perfil diferente e eu tô, né, até comentei com ele que eu tô vendo alguns resultados muito positivos, né, disso. E o fato também de você fazer home office, as pessoas estão ganhando tempo, né? Então, a gente já está ouvindo de muitos empresários, de muitos donos de empresa, inclusive o meu irmão, ele tem também empresa, que eles vão adotar, né, eu acho que futuramente, ou em outros lugares também, pelo menos uma vez por semana, porque esse tempo de deslocamento até o lugar do trabalho é um tempo que ele está produzindo em casa. Então, assim, eu acho que é bem, bem válido repensar nessa estrutura. Sim, é interessante. Fica bom acho que para todas as partes. Gente, queria agradecer então. Aníbal, Paola, tem mais conteúdo sobre isso, com dicas, orientações? Se quiser passar nas redes sociais onde o pessoal encontra isso? Tem sim, Samuel. Bom, nós temos, eu sugiro para as pessoas seguirem a Amplia, né? Amplia Consulting. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn. Basta colocar lá em cada rede social, busque lá, por exemplo, no Instagram, @Amplia Consulting, e assim por diante nas outras redes. Vocês vão encontrar, eu trago muito conteúdo sobre produtividade, gestão do tempo, como trabalhar inteligência emocional nesse momento para você ser mais e mais produtivo. E falo de liderança, falo de oratória, de comunicação. Esse é o conteúdo core aí da Amplia.
Legal, gente. Agradecer aqui imensamente o convite, foi muito legal e espero de alguma forma ter ajudado, né, com essas dicas, né, com essas orientações, o pessoal que está passando pela mesma situação. Legal, gente. Obrigado. Obrigado, cara. A vocês.